Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Deus abençoe você que está com a gente sempre nos segundas às 18, trazendo para o seu coração uma palavra de reflexão, orientação pastoral, teológica, filosófica até, uma reflexão que nos leva a pensar em assuntos diversos que estão relacionados à vida da igreja, do cristão como um todo, de todas as pessoas. Hoje, o nosso segundo às 18, nós vamos tratar sobre vivendo acima do sistema mundano. Vivendo acima do sistema mundano. Como eu posso estar no mundo sem me contaminar com as práticas que biblicamente são rejeitadas ou rejeitáveis? De que maneira primar e viver a santificação num ambiente de tamanha conturbação, liberalidade e até libertinagem? Como ser luz em meio às trevas, visto que nós estamos num mundo tenebroso? Para a nossa reflexão, vamos convidar o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, quando ele diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está escrevendo um texto para a igreja que estava na capital do império, Roma, num período que as primeiras perseguições começam a acontecer contra a igreja, e Paulo percebe que a igreja de Roma estava vivendo dois tipos de pressões. Uma pressão era a pressão da perseguição do império, e a outra era a pressão para abdicar da fé, abrir mão da pureza, dos princípios cristãos para se poupar da perseguição. Então vem Paulo, começa o texto dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. É interessante que a expressão não vos conformeis, ao contrário do que muita gente pensa, não está ou não traz a ideia de estar conformado. Tem gente que acha que você tem que protestar, esbravejar, atacar, porque a Bíblia diz: não vos conformeis. A ideia de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 é: não vos adequeis, não vos torneis conformes a este mundo. E mundo, nessa linguagem, nesse texto de Paulo, não é cosmos, em falando do planeta, mas aion, falando de um sistema de vida, um sistema de mundo. Na linguagem de Paulo, o mundo tem um padrão de conduta, um modus vivendi, um modus operandi que não cabe ao cristão genuíno se adequar. Não vos deixeis formatar por este mundo. Então, se você vai analisar bem essa concepção paulina, à luz da Bíblia, ele está dizendo que o mundo tem um padrão de conduta, e esse padrão de conduta, esse sistema de vida tende a nos pressionar para vivermos de acordo com. Aí, pegando palavras de Jesus em João capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Outra vez, por favor, o mundo aqui não é habitat,
Mundo aqui é sistema. E esse sistema, João diz que jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, na linguagem bíblica, na linguagem dos apóstolos, tanto Paulo quanto João, esse sistema mundano está completamente maestrado por Satanás. A expressão jaz no maligno, à luz do texto bíblico, traz a ideia de acalentar, ninar, balançar no colo. Então, há uma ação poderosa do adversário dentro desse sistema mundano, querendo influenciar aqueles que aceitam as verdades do Evangelho. Então Paulo diz: não vos adequeis, não vos conformeis. Tá, mas se eu não vou me adequar, se eu não vou me conformar, se eu não me deixo formatar, como é que eu consigo viver no mundo e, detalhe, e manter a minha convivência normal com as pessoas? Porque algumas pessoas confundem santidade com enclausuramento. Ei, esse é o 2:18. As pessoas confundem santidade com enclausuramento. Quando Paulo fala desse negócio aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 9 a 11, ele diz assim: já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os mentirosos, os idólatras, os beberrões, os que se prostituem, os maldizentes. Aí ele diz assim: com isso eu não quero vos dizer que não deveis ter contatos com eles, porque para isto ser-vos-ia necessário sair do mundo. Mas outra vez vos escrevo e digo-vos que, se alguém dentre vós se diz irmão e for devasso, mentiroso, beberrão, maldizente, com este nem sequer comais. Então, o irmão você percebe que a orientação apostólica não é que você deixe de conviver de se relacionar, romper a amizade com o seu amigo porque ele não professa a fé que você professa. Na verdade, tem um teólogo no Brasil que é uma referência no mundo, pastor Antônio Gilberto, e ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. A igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Estamos falando de sistema mundano. E aí o segredo para você viver acima desse sistema mundano e não se adequar é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está preconizando aqui é uma mudança de mentalidade, uma transformação. Metamorfos é a ideia, e metamorfos, que dá a palavra metamorfose, não é apenas transformação de aparência, transformação externa. A ideia bíblica é transformação interior. Toda mudança que em nós não acontece a partir do nosso interior é apenas uma adequação superficial. O termo bíblico para isso tudo é metanoia, é o que nós traduzimos como arrependimento. E metanoia ou arrependimento não é arrepender-se de uma situação isolada, tá? Muito interessante isso. Não é arrepender-se de uma situação isolada, é mudar de natureza. Exemplo. Você pega um porquinho, dá um banho nele, de água perfumada, aromatizada. Depois do banho, você aplica nele o seu melhor perfume, coloca nele um lacinho e solta. Para onde ele vai? Tá, a resposta você já deu aí. Automaticamente ele vai para a lama. Por quê? Porque ele é porco. Ele nasceu porco. A natureza dele é a natureza do porco. Diferente de mim e de você, nós somos pecadores, mas não fomos gerados em pecado. Nós não fomos criados em pecado. Essa é a expressão. Eclesiastes 7:26 diz que Deus criou o homem perfeito. Então, essa transformação, essa
renovação da mentalidade, esta mudança de mentalidade nos faz experimentar o estado de santificação para o qual eu e você, nós fomos criados. E isso não significa se isolar, se enclausurar, significa ser luz onde de fato uma luz precisa brilhar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude de mentalidade. Viva o processo de transformação da mente, mesmo porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2:18, presta atenção nisso. Cristianismo não é uma questão de teoria. Cristianismo é uma questão de experiência. Para nós crescermos em graça e vivermos acima do sistema mundano, nós precisamos experimentar. Ter a experiência real com o poder das palavras de Jesus, com o poder da vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. E esta vontade boa revela-nos a Bíblia que todo o pensamento de Deus ao nosso respeito é bom, é para o melhor. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o bem. Lá atrás em Deuteronômio ele diz assim: coloco diante de vocês a bênção e a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Vontade boa. A vontade agradável é a vontade de Deus que, quando revelada em nós, quando manifestada em nós, nos torna agradáveis, bem-vindos, bem vistos. É quando a expressão bíblica no Antigo Testamento, inclusive, é achou graça aos olhos de. Quando a vontade agradável de Deus está operando em nossa vida, esta vontade agradável vai abrindo os caminhos para fazer que aconteça aquilo que está no plano de Deus ao nosso respeito. E a vontade perfeita é aquele estado para o qual Deus te criou. Eu não sei se você já parou para analisar, mas quando nós fomos criados, Deus desenhou a nossa história. Ele escreveu os nossos dias. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus dias estão escritos, narrados diante de mim. Deus nos criou para um propósito. E quando, por razões diversas que se resumem à nossa humanidade, nós fugimos deste propósito, nós saímos da vontade perfeita. Retornar ao ponto de onde nós erramos, recomeçar e seguir o plano divino para nós, nos levará ao estado dessa vontade perfeita de Deus. Que Deus os abençoe. Nesse 2:18, reflita nisso. É possível viver acima do sistema mundano a partir do momento que nós não nos adequamos a este mundo, aceitamos o processo de transformação pela mudança da nossa mentalidade e experimentamos a vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus. Tenha uma semana abençoada, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, comente, faça esse vídeo divulgado, porque muitas pessoas estão sendo abençoadas com essas reflexões. Deus abençoe, fica com Deus e fique com a gente. Um abraço.